eu fiquei, a partir do que eu estudei, com mais perguntas do que respostas. Então, hoje, a gente vai ter que assim, pensar junto, né? Porque eu acho que as questões acerca do acting out e da passagem ao ato são difíceis, né? Eu pensei assim, bom, vou fazer uma diferença de uma coisa com a outra, mas não é bem assim. O buraco é mais embaixo, sabe? E aí eu fiquei com muitas perguntas que eu espero poder colocar aqui para a gente pensar junto, né? E aí eu trabalhei em cima do seminário da angústia, se eu não me engano, agora é o capítulo 9, aonde o Lacan ele introduz esse conceito de passagem ao ato na psicanálise. A princípio, assim, a partir de algumas coisas que eu lia, eu tinha entendido que o Lacan tirou isso da psiquiatria. Aí isso estava para mim da impulsividade, né? Do conceito de impulsividade que está na psiquiatria. Mas aí, ontem, eu relendo o capítulo 9 do Seminário da Angústia, eu vi que não, que ele tira isso do Freud. E ele fala isso no início do capítulo. Ele fala que ele tira a ideia de passagem ao ato de uma expressão do Freud, que é o largar de mão. Isso parece que isso está lá no, acho que é no recordar, repetir, elaborar. E aí isso para mim foi uma novidade assim desde ontem, tirar essa coisa da passagem ao ato da psiquiatria, né? E pensar que isso está na psicanálise desde muito tempo, né? Recordar, repetir, elaborar, acho que é de 1915. E o conceito de acting out está no Freud, né? A partir do fenômeno da transferência. Essa semana, ou na semana passada, não sei nem se ela está aí, a Claudinha. Eu encontrei a Claudinha na academia. Sempre, todo dia encontro a Claudinha na academia, que é membro aqui da escola, né? E aí ela me perguntou o que eu ia trabalhar, e eu falei assim, eu vou trabalhar acting out e passagem ao ato. Aí ela me falou assim, mas você não está trabalhando a transferência? E aquilo, sabe? Talvez ela nem saiba disso, mas eu fiquei... Aquilo deu um nó na minha cabeça para pensar mais ainda, né? O que isso tem a ver, né? Porque não é à toa, né? Eu estou trabalhando aqui clínica, transferência e desejo do analista, e acting out e passagem ao ato foi uma das coisas que eu botei no programa do que eu trabalharia, né? Durante o ano. Mas me fez pensar assim, né? O que a transferência tem a ver com isso? De uma maneira mais crua, quando a Claudinha me pergunta, né? E aí, de início, eu diria assim, eu diria a partir do que o Lacan disse, né? Que transferência sem análise é acting out. Ou seja, acting out sem análise é a transferência. Isso está nesse seminário, no seminário da angústia, né? Mas aí eu resolvi ir no Freud antes. O Freud, no recordar, repetir e elaborar, ele vai dizer que o acting out aparece quando o sujeito em análise age ao invés de recordar e colocar em palavras uma cena infantil. Então, o sujeito age uma cena, né, que o Freud está chamando de infantil, ao invés de recordar. Então, vejam como tem tudo a ver com a transferência, né? Se assemelha muito. O analista ele é colocado no lugar de suposição de saber, né, numa análise, ou seja, o analista é incluído pelo analisando, né, na sua série psíquica, ocupando, né, um lugar que o analisando estabeleceu para ele. E o que vai fazer diferença, né, é que ele não se coloque no lugar do grande outro para aquele sujeito. É o manejo da transferência, né? Porque a gente sabe que a transferência é um fenômeno universal.
A gente faz transferência na vida, né? Mas numa análise tem essa especificidade, né? O analista ele não cai na sarapuca, né? De responder da onde o sujeito pede que ele responda, né? Então, o manejo da transferência ele vai empurrar ou não o sujeito para um acting out. Então, desde muito cedo, o Freud percebe, né, que a transferência coloca em ato o inconsciente. Né? Desde muito cedo, isso me chamou a atenção, sabe? Essa coisa das datas, às vezes eu vou ver assim, gente, esse texto do Freud de 1915, e ele já falava isso, que para mim hoje é uma novidade, né? Então, isso traz em mim uma coisa assim, caramba, uma descoberta, né? A psicanálise é muito isso, né? Sempre de uma descoberta, mesmo ele tendo falado isso em 1915. Então, a transferência é o meio possível, né, do sujeito se implicar nos seus atos. E aí, a princípio, foi o que eu pensei que o Freud traz sobre o acting out. Tá? O Lacan, eu acho que ele vai mais fundo. Ele traz à tona, no Seminário da Angústia, eu acho que uma novidade, assim, sabe? É a partir disso que Freud está trazendo, mas ele, de alguma maneira, traz nuances, né, da passagem ao ato e do acting out diferente, né? A partir da angústia. E aí o subtítulo desse capítulo 9, o capítulo se chama Passagem ao Ato e Acting Out. E de subtítulo ele bota Deixar-se cair, que é o que está para passagem ao ato, né? E subir no palco, que é o que está para o acting out. E ele já começa dizendo que o que está em jogo, o que ele vai trabalhar aí nesses capítulos, né, é a relação do sujeito com o grande outro e o pequeno A. Então, assim, a gente não pode perder de vista também que esse seminário, né, da angústia, o Lacan está formalizando o conceito de objeto A, né? E esse capítulo da passagem ao ato e do acting out, ele está bem no meio do seminário, justamente onde ele está formalizando esse conceito do objeto A, sabe? Não é sem ele dizer sobre a passagem ao ato e do acting out. Ele precisou disso para poder formalizar o objeto A, né? E aí, eu lendo esse seminário, né, da angústia, eu já fiz um cartel sobre esse seminário. Foi muito, muito legal. Eu lembro que cada uma assim, produziu um texto bem bacana no final do cartel, né? E aí, dessa vez, eu relendo esse capítulo, eu lembrei, eu não sei se vocês já viram aquele documentário, acho que é Amor Lacan. E aí tem um analisando do Lacan, que é um padre, e que me veio muito essa imagem na cabeça, assim, e que ele conta, né, que as intervenções do Lacan eram do tipo assim, que o Lacan sacudia ele com uma mão, mas segurava com a outra. E isso me marcou, assim, a imagem disso, né? Porque eu acho que demonstra bem, assim, a medida da angústia, sabe? O Lacan sacudia o sujeito para que alguma coisa caísse ali, mas não exatamente que o sujeito entrasse em queda, né? Ele segurava ali, né? Com uma mão sacudia e com a outra segurava o cara. Eu achei isso tão assim, isso me marcou nesse documentário. Aliás, esse documentário, o relato dos pacientes dele traz isso, assim, uma marca, né? Você assiste uma vez e não esquece mais, sabe? De algumas intervenções ali, né? Então, é um capítulo que o Lacan começa falando, né, da passagem ao ato, e dizendo que a passagem ao ato é correlato a esse largar de mão,
que é isso, né? Que se equipara passagem ao ato ao largar de mão. E que a passagem ao ato é o momento de embaraço do sujeito. Aí, quando o Lacan, às vezes, traz uns significantes diferentes, né? Eu, gente, o que é um embaraço do sujeito? Fui eu pensar sobre isso, né? O que seria, então, esse embaraço? E aí ele traz um esqueminha, que não está propriamente nesse capítulo, mas ele vai completando esse esqueminha, que é o quadro da angústia, ao longo do seminário da angústia. Depois desse seminário, eu acho que ele não retomou esse quadro da angústia. E aí eu até pedi para o Alexandre, bota aí, Alexandre, esse quadro da angústia, que é para a gente pensar o que é o embaraço do sujeito. A princípio, eu pensei assim, gente, o que está embaraçado é o que a gente não consegue destrinchar, né? O que está difícil ali de separar. Por isso que eu pensei um cabelo, a gente fala muito do cabelo, né? O cabelo embaraçado. Ou o embaraço, a mulher grávida, né? Está embaraçada. Foi, a princípio, as coisas que me vieram à cabeça a partir desse significante. Bota aí, Alê. Só um minutinho que não está aparecendo a opção aqui de colocar a imagem. Peraí. Tranquilo. Eu vou aproveitar enquanto você vai botando para ver aqui o chat. Gente, eu não consigo falar e ver o chat ao mesmo tempo. Psicanalista não toma para si. Daqui a pouco eu leio, mas vamos lá. Então, isso aí não é meu, não. É o de antes. É o de depois. É porque eu já salvei aqui, mas ele tá. Eu coloquei as duas imagens, ele botou essa. Peraí. Eu vou fechar essa e vou abrir a sua. É que eu quis já deixar aberto para, enfim, já Mas ficar. aquela do discurso do analista também dá para explicar, se quiser, alguma coisa por ali. Sim. Um dia eu chego lá. É que isso do embaraço me deixou assim, achando muito enigmático. Eu nunca tinha pensado a passagem ao ato por essa via do embaraço do sujeito, sabe? E aí por isso que eu pensei em botar esse esqueminha para a gente pensar juntos. Se não der também, tranquilo, tá, Alexandre? Tá, vai dar sim. Vou abrir aqui, peraí. Ei, gente, eu sou nova aqui, minha primeira vez aqui no grupo de estudo. Meu nome é Otília, eu sou de BH, Belo Horizonte, de Minas. E, Natália, eu estou fazendo um grupo de leitura, né, aqui com os colegas meus, justamente Seminário da Angústia. Aí peguei aqui, aproveitei para ler aonde você está. E aí ele fala, né, bem nesse momento de embaraço, como que a passagem ao ato está do lado do sujeito à medida em que este aparece apagado ao máximo pela barra. Né? Então, pensei assim, dessa barra do sujeito barrado, né? Essa barra dá uma desaparecida nesse momento, e aí as coisas ficam nessa, né, do sujeito, assim, entra nesse contato com o objeto pequeno a, né? Entra nessa questão da uma certa completude ou algo nesse sentido, né? Então, aí pensei... A barra do sujeito é o objeto A. Por isso que tem esse desaparecimento aí na angústia, Otília. Essa barra que a gente vê no sujeito, S barrado, a barra, quem divide o sujeito é o objeto A. Isso mesmo. Então, suspensão do objeto? O objeto, aliás... Não, eu diria que é a presença, né, do objeto. Sim. Eu ainda diria, Otília, o Lacan, ele vai, como é que é o significante que ele fala de funcionamento, eu acho que é funcionamento, como se não estivesse operando, o objeto A não operasse simbolicamente, né? Não entrasse cortando ali, dividindo o sujeito.
E quando você falou agora da barra no sujeito, eu fiquei pensando assim, que isso só é possível porque o sujeito vê a castração no outro, né? A castração tem a ver com isso, a castração no outro, que incide a castração no sujeito, né? Então, é como se isso não acontecesse, né? Eu vou tentar falar um pouquinho mais disso. Então, olha aí, esse quadro esquemático, né? A passagem ao ato, ela se localiza aí nesse ponto de embaraço, né? Tá na mesma coluna, assim. Então, seria o mínimo de movimento, se vocês olharem, né? A setinha do movimento, que está aí à esquerda, e máximo de dificuldade. Então, o sujeito ele estaria aí, mínimo de movimento e máximo de dificuldade. Eu fiquei pensando... Na verdade, só um instantinho, Natália, na verdade, aí nessa coluna do embaraço e da passagem ao ato, há um desaparecimento do sujeito. Sim, eu acho, porque, olha, quando o objeto aparece, o sujeito desaparece. Quando o sujeito aparece, o objeto desaparece. Eles são excludentes, entende? Sim. Então, nessa coluna, aí no Seminário da Angústia, uma boa maneira de você ler isso é que a presença do objeto faz desaparecer o sujeito. A passagem ao ato é a queda dele da cena. Essa é a questão. Exatamente, o sujeito cai, né? Se deixa cair. Não só o objeto, né? Ele cai como objeto resto mesmo. Assim eu entendi. Isso. Né? Isso. Mas eu fiquei pensando nesse esquema, Tereza, o máximo de dificuldade e o mínimo de movimento, até em relação ao discurso. Eu acho que o que o Lacan está querendo mostrar nesse quadro esquemático o sujeito está passando ao ato por isso, porque ele está no máximo de dificuldade em relação à fala. A palavra já não diz, né? E a palavra não representa. O certo seria dizer isso. A metáfora e metonímia, né? Se a gente pensar isso. Né? Nessas setas. Sim. Então, é pura angústia. A passagem ao ato se localiza aí onde a angústia invade, né? Ele já não consegue dizer. A passagem ao ato se faz quando a palavra não diz. Então, é como se a angústia não tivesse enquadrada, né? Não tivesse nenhuma borda, invadisse ali o sujeito. Pode tirar ali. Então, o sujeito está totalmente embaraçado, sabe? Ou seja, eu fiquei pensando, né? Isso Lacan não coloca ali exatamente, mas foi alguma coisa que eu pensei, não há mais distinção dos lugares, como a Tereza colocou, né? Do objeto, do sujeito, como se o sujeito, né, colocasse o outro fora. E aí, por isso, a gente pode pensar, né, até nos casos de psicose, onde o sujeito se sente perseguido, né? E aí uma expressão do Lacan, que ele fala assim, o sujeito vira fumaça. O sujeito vira fumaça. Nunca tinha ouvido isso, sabe? Eu li, gente, como a gente fala isso, né? Ih, virou fumaça. E é isso que acontece na passagem ao ato, com o sujeito. E aí eu fiquei pensando, gente, vou trazer algum caso para a gente pensar a estrutura da passagem ao ato, porque o Lacan vai dizer que tem a ver com isso. Há uma estrutura da passagem ao ato, né? E aí eu pensei, não sei se vocês conhecem, o Guy de Maupassant. Guy de Maupassant tem esse livro aqui, gente, está super barato, esse livro dele vale muito a pena. E aí tem um conto que se chama O Orla, do Guy de Maupassant. Vou contar assim muito rápido, tá? Até assim para vocês poderem depois procurar e ler, porque eu acho que vale a pena. O personagem principal, ele é acometido assim por uma cisma, né? Uma espécie de cisma. Quando ele dorme, ele acorda de manhã e ele fala assim, cara, alguém bebeu minha água. Não fui eu que bebi essa água aqui.
E aí os dias vão passando, ele vai achando aquilo muito estranho, começa a ficar angustiado, e aí ele decide botar do lado dele uma bandeja com leite, biscoito e água. E aí ele odiava a água, então era impossível ele beber aquela água, não, leite, ele odiava leite. Então seria impossível ele beber aquele leite na madrugada, para ele tirar a dúvida, né? E aí, o que acontece? Ele acorda e beberam o leite. Aí ele, cara, tem alguém aqui na minha casa, com certeza, né? Eu jamais beberia leite, porque eu odeio leite. E aí, você que está lendo o conto, você fica na dúvida, gente, será então que tem um fantasma dentro da casa dele, né? Você vai entrando ali no mistério, é um conto de terror, mas que eu mais ri do que eu achei de terror, sabe? Mas bem bacana, assim. E aí ele apelida o tal fantasma de Orla. Ele dá um nome até. Porque o Orla vem aqui beber o leite na madrugada, a água, né? Ele começa a se sentir perseguido e tal. E num determinado momento, o personagem, né, principal protagonista, se olha no espelho e não se vê. Então, quando ele se olha no espelho e ele não vê mais a imagem dele, aí para o leitor cai a ficha de que é um caso de loucura. Sabe? É muito bacana esse conto. Como se ele estivesse assim despossuído dele mesmo, sabe? Então conta basicamente isso, né? Quando ele se dá conta de que, porque tem toda uma trama assim de que ele deu tchau no Rio Sena para um barco até brasileiro, né? E ele fala assim, ali que entrou de alguma maneira aquele fantasma na minha casa, como se tivesse dado abertura, né? Para aquele fantasma entrar. E no final das contas ele comete suicídio, assim. É bem triste, né? O final da história. E o Lacan, nesse capítulo, ele vai falar de desapossamento, que o sujeito, na passagem ao ato, ele tem o sentimento de desapossamento. Então, lembra muito esse conto do Orla, porque ele, de alguma maneira, esse personagem ele tem isso, ao se olhar no espelho, ele não vê a imagem dele, né? Ainda assim, ele não sabe bem, né, se há um fantasma ou se é ele, né? E age, arrancando aí a certeza, né, da angústia, porque é de uma angústia grande, né, que ele passa ali durante o conto. Então, na passagem ao ato, o que se tem é um rompimento radical, né, do discurso do sujeito. Falam assim muito de um agir imotivado, como se não houvesse uma explicação, uma historicidade ali, né? De repente aquilo acontece assim. Então é como se o objeto A, como eu estava falando ainda agora para a Otília, é como se ele não operasse, né? Como se ele não estivesse ali regulando para o sujeito, né? É uma ordem simbólica, sabe? Como se isso virasse fumaça. E aí, uma outra coisa que ficou para mim é como a gente, quando a gente vai falar da passagem ao ato, como a gente coloca isso só na conta ou no campo das psicoses. Né? Quando você vai ler sobre esse assunto, você vê só casos assim muito extravagantes de passagem ao ato. E aí é alguma coisa que me chamou a atenção. E que eu acho muito bacana, que nesse capítulo, o Lacan ele traz uma naturalidade de que a passagem ao ato está também na neurose. Quando ele vai falar da jovem homossexual, né? Ele fala lá da bofetada, que é uma passagem ao ato, acho que ele traz isso. Vejam só, a passagem ao ato também não é só um ato tão extravagante. Né? Claro que uma bofetada né? Extravagante. Eu acho que é de outro caso, da jovem homossexual, né? do olhar do pai.
É porque ele é da jovem homossexual, que tem a bofetada ou a Dora, gente. Tem a bofetada e tem o ela passear com a... Dora é da bofetada. A bofetada é Dora. Da passagem ele ao traz ato o caso da jovem Dora. homossexual. Sim, ele traz o caso Dora para falar da passagem ao ato e do acting out. Sabe? Então, isso me chamou a atenção. Caramba, ele está trazendo... Claro que uma bofetada é uma bofetada, mas quando eu pensava em passagem ao ato, eu pensava em coisas muito mais extravagantes. Né? Por exemplo, o suicídio. Né? A gente já pensa numa coisa extrema. E não é bem assim. A jovem homossexual, Natália, eu acho que é a cena em que ela encontra o pai, aí a partir do olhar do pai ela se joga, não lembro se é uma ponte, uma coisa assim. Isso, uma ponte, a linha do trem. Isso. Tem dois casos nesse capítulo, acho que isso daí o baralhou na minha cabeça. Isso. Que ele até, eu acho que bota um tom de crítica no Freud, né? Ele vai dizer que o Freud deixa ela cair. Então... na neurose, a passagem ao ato é da ordem da precipitação, né? É quando o sujeito se precipita. E eu fiquei com duas questões assim principais para trazer, né? O que nós, analistas, podemos fazer diante do anúncio de uma passagem ao ato? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda é assim, é possível escutar esse anúncio? Né? Porque se a gente fala que a passagem ao ato é um ato imotivado, algo que rompe, né? É possível escutar o anúncio de uma passagem ao ato? Se ficou para mim ou não, sabe? Isso me remete, Renata, à questão do final de análise. Natália, porque o final de análise... A cisma de me chamar de Renata. E você está sempre renaciando. Natália, desculpe. Isso me remete à questão do final de análise, porque o Lacan diz no Seminário do Ato que o final de análise ele tem a operação é a mesma da passagem ao ato. Pois é, isso para mim também. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que é esse objeto ar regulando o simbólico. Não entendi bem como é que é isso. Mas a passagem ao ato, no sentido do final de análise, ele é surpreendente, porque é da ordem do ato, tem a mesma estrutura do ato. Então, não é possível prever, nem um nem outro lado pode prever. Ele é da ordem do momento de concluir. Pois é. Ô, Tereza, eu li um texto seu. Cadê, gente? Aqui, ó. Dizer 10. Peçam a Alexandre, que é acting out e passagem ao ato, uma resposta. É até uma revista bem bacana da Dizer, porque todos os textos são relacionados ao ato do analista, acting out, ato falho, né? E, gente, muito engraçado, eu tentei achar a data dessa revista, não existe uma data dessa revista, eu não sei de quando ela é. Procurei em tudo quanto é lugar, não tem. Ela é atemporal. Ela é atemporal. Exatamente. É a estrutura. Depois você fala mais, né, isso que você situou, o objeto A como regulador do simbólico. Vou tentar. Mas você comentou da estrutura, né, da passagem ao ato, assim que eu entendi, do ato de final de análise. Isso ficou como uma questão para mim. E nesse seu texto, em algum momento você fala mais ou menos assim, que na passagem ao ato, o sujeito não endereça o saber ao inconsciente. Então, é o descarrilhamento mesmo do discurso, né? Acaba ali, parece uma coisa assim. E no ato analítico, não. A interpretação ela é vazia, né? O ato analítico não é interpretação. Se você fala de interpretação, não é ato analítico. No ato analítico, nem o analista, nem o analisando estão presentes. É irrupção de real, é corte. Mas o que eu estou querendo trazer é que é oco. Sim. Pode ter milhares de sentidos, e ao mesmo tempo nenhum. Pois é, assim, diferente. Não é da ordem
campo do sentido, Natália. Não tem Sim. milhares nem nenhum. Simplesmente não é do campo do sentido. Não é da cadeia significante que se trata. Aham. É irrupção de real. E esse real que onde tanto o analista quanto o analisando são ejetados dos seus devidos lugares, o que comparece é porque o que seria o valor, né, de interpretação? O valor da interpretação é o surgimento de algo que não tem inscrição na cadeia significante, como Teresa apontou. De fato, não tem, que é da ordem da letra. Veja bem, da ordem da letra. A letra, ela é, né, o real que nós podemos abordar. É a única possibilidade de acesso ao real é através da letra. Por isso que o ato analítico ele se aproxima do ato poético. Ele não é igual, mas ele tem valor de ato poético. Sim. Né? Sim. Porque justamente roça o real. Eu entrei nesse assunto porque a Teresa falou e isso ficou mesmo assim para mim, cara, qual é a diferença, né? Se o outro cai, o que a gente pode falar de diferença em relação à passagem ao ato e o ato analítico? Mas essa é uma questão que, de fato, eu achei muito difícil, porque é de um limite ali, não sei dizer ainda sobre isso, né? Acho melhor você falou... terminar a sua apresentação, porque só faltam 20 minutos. Espera aí, que eu tenho várias coisas para falar ainda. Pois é, melhor você terminar a sua apresentação. Mas calma aí, gente. Eu quero responder o que a Teresa Meloni colocou do objeto A. Eu disse que é regulador, né? Eu acho que o objeto A é o que, de alguma maneira, vai fazer com que a falta seja instaurada ali no discurso do sujeito. E isso vai fazer toda a diferença. Né? Gente, meu filho chegou da escola chorando, mas tudo bem, vou fingir que eu não estou ouvindo. Está lá fora fazendo um escândalo. Mas o que faz vigorar a falta é a entrada do significante. Sim. Ou não? Ou eu estou errada? Mas o significante só é significante, né? Ele só pode, de alguma maneira, significar mais de uma coisa por conta do objeto A. Né? Não é sem isso também. Explica aí. Enfim, foi o que eu pensei. Mas vou voltar aqui para o meu texto, gente. Quero finalizar o que eu estou trazendo. E a gente conversa mais. E o acting out para o Lacan, né? Falei um pouquinho do Freud. Ele vai chamar desse subir no palco. Ou seja, é uma mostração do sujeito, né? O sujeito, de alguma maneira, mostra alguma coisa, né? Desvela aí, pelo menos para quem vê, alguma coisa, não necessariamente para ele, né? Fazendo apelo ao outro. Então, o que se desvela é como se, eu entendi, como se alguma coisa estivesse falando ali, né? Falando, mas que não está sendo escutado. Então, também é muito alienante, né? O acting out. O sujeito está encenando, ele está dizendo alguma coisa ali, mostrando, e, ao mesmo tempo, não está escutando. E aí eu pensei, gente, não há análise sem acting out, né? Parece que isso está ali nas análises. É mais comum do que a gente imagina. Até porque é impossível o analista ele se situar o tempo inteiro como causa de desejo. Né? O tempo inteiro está operando desse lugar. Então, é o tipo de modalidade assim, do ato que eu acho que convoca o analista a se reposicionar. Né? Se reposicionar, porque muito provavelmente ele está ocupando o lugar que o analisando pede, né? De grande outro, né? Ou ele está orientando, ou ele está fazendo sugestões, né? Como se o analista, de alguma maneira, foi pego ali num ponto cego dele. Tá?
Então, é importante, né, que isso que ficou fora, que isso possa ser colocado dentro, né, dentro da situação da transferência. Ou seja, que o analista ele possa dirigir o tratamento e não o sujeito, remetendo o sujeito ao inconsciente. E aí isso tem a ver com fazer a falta operar, né? Porque se o analista orienta, se ele quer o bem do sujeito, dizer para ele o que ele faz, o que ele não faz, ele não vai conseguir remeter o sujeito ao seu inconsciente, né? Que vai, de alguma maneira, fazer com que o próprio sujeito dê a interpretação daquilo esvaziada de sentido, né? E aí um caso que eu pensei para trazer sobre acting out é o dos miolos frescos, que é muito bacana, assim, né? O analista ele cai no lugar de quem orienta. Ele diz, o paciente fala assim: eu sou um plagiador. Gente, olha a coisa assim da fantasia fundamental, né? Eu sou o plagiador. E o analista fala assim: não, você não é. Eu li o seu artigo, você que escreveu, tenho certeza, é super original, fica tranquilo, né? Você não é plagiador. E o cara: eu sou um plagiador. Gente, como isso é clínica, assim, né? Muito legal da gente pensar. E aí não adianta nada essa intervenção do analista, né? Ele desce, depois ele conta isso na análise, né? Ele vai no restaurante e pede miolos frescos, ou seja, ele fala: eu sou plagiador, eu como miolos frescos. E aí um outro caso que eu pensei, que eu li, que eu achei muito legal, é de um paciente muito puto assim com a chefe, resolve quebrar os vidros do carro da chefe. E aí ele quebra os vidros do carro, mas se certificando de que tem alguém olhando, né? Então, olha como é que tem a presença do outro, né? É alguém que quer ser valorizado. Então, o outro tem que ver que ele está quebrando o carro da chefe, né? Então, no acting out, o sujeito não perde a sua historicidade, né? Entra em jogo, né, a fantasia do sujeito. Então, se a gente pensar, é uma baita de uma bússola também no tratamento, né? Se consegue colocar isso dentro, né, para o sujeito poder pensar sobre os seus atos e a sua responsabilidade, né, é interessante, assim, alguma função vai ter esse acting out, né? E aí é isso. Vou terminar por aqui, para a gente conversar, porque faltam 10 minutos, né? 14. 14. Bom, vou ler aqui as coisas do chat. Ale, você me ajuda? Se tiver alguém perguntando alguma coisa. O Eric levantou a mão. Eric Santos, Natália, quer falar. Fala, Eric. Oi, boa noite. Boa noite. Minha primeira vez aqui nesse seminário, embora eu já assista seus vídeos no YouTube há muito tempo já, Natália, que tá lá sobre a transferência e tal. É que esse horário eu não posso, assim, participar. Sim. Mas, enfim, hoje eu pude. Uhum. Eu queria perguntar, assim, foi uma silhueta, né, que você comentou sobre a interpretação. A interpretação está sendo o meu tema de TCC na faculdade. E aí, assim, eu queria perguntar sobre a interpretação no acting out e na passagem ao ato. Porque, como você disse que a passagem ao ato é um ato disruptivo, né? Que é um corte, que não é, então, endereçado a um outro, né? Eu entendi por aí que a passagem ao ato não é endereçada a outro. Como seria Exclui isso? o outro, definitivamente. Né? Uhum. Porque também exclui o próprio sujeito, né, na verdade. Isso. Que E assim, toma Eric, primazia. Sim. Uhum. Tem uma fala do Lacan nesse capítulo que ele fala assim, o importante, algo do tipo, é a gente saber como é que a gente vai fazer, né? E aí eu acho que ele está falando do acting out, para pegar o elefante e colocá-lo na jaula, né?
como que a gente vai pegar o cavalo e colocar ele no carrossel para girar. Então, no que diz respeito ao acting out, é botar o sujeito para falar. Vamos falar sobre isso. E na passagem ao ato, esses dias em supervisão, não sei porquê, mas me veio isso na cabeça hoje, foi falado assim, Natália, na ponte, quando o sujeito está ali para se jogar da ponte, o que o bombeiro faz? Né? Bota o sujeito para falar também. Né? E aí não se chegou a uma passagem ao ato, afinal ele não se jogou, né? Mas, a função da palavra ela é forte, sabe? Aí você está falando em prevenir a passagem ao ato. Você me perguntou se foi. E aí eu pergunto, na passagem ao ato, como a Tereza falou, ambos, o analista e o paciente, são ejetados da cena. Então, não tem quem bote para falar quem, porque não existe nem o que fala, nem o que escuta. Cai uma tudo. abolição do discurso. Pois é. Enquanto que o acting out, você disse muito bem, e o Eric trouxe muito bem. Muito bem mesmo. Estruturado, o acting out ele se dirige a um outro. Isso. Né? Ele apela, né? É um apelo ao outro. Exatamente. Ele clama, uma demanda de reconhecimento de algo que concerne ao sujeito que ele não está conseguindo colocar em palavras. Por isso que é preciso que ele fale. Porque Freud já tinha dito, né? A fala, ela tem poder. O poder da fala é o poder de cura. Né? É o poder de você colocar em algum lugar uma coisa que está em errância, né? que o sujeito não tem lugar para aquilo. Então, é preciso que se encontre um lugar. E a análise, eu acho que é um enquadre perfeito para isso. Porque é uma transferência que, ao contrário das outras transferências, como você começou a tua fala hoje, a análise, o analista, ele aceita ser o depositário dessa transferência sem se tomar pelo sujeito suposto saber com o qual o analisando o veste. Porque essa é a transferência interessante. O analisando, ele transfere para o lugar do analista, não para a pessoa, para o lugar, né, do analista, porque um traço desse analista, ele identificou como algo que concerne ao seu fantasma. Só por isso essa transferência se estabelece. É bacana da gente pensar que as coisas não são à toa. O sujeito suposto saber não pode se tomar por um sujeito que sabe. O sujeito é aquele que deve energia ao final da análise, no lugar onde está o analista, para que o objeto possa comparecer. Né? Por isso que a gente diz que, ao final da análise, há uma equivalência entre o sujeito e o objeto. O objeto perda do próprio sujeito. Já não se trata mais de operação a partir da falta, e sim da perda. Exato. Aí eu me pergunto também, não tenho mais isso como certo, mas eu acho que na passagem ao ato, e o ato, como Lacan diz, ele só se manifesta pelos seus efeitos. Na passagem ao ato, só há que esperar os seus efeitos. Não há pedir para falar, fazer falar, prevenir. Só depois. Só depois. Tem o que fazer. Só acolher, o analista se deixar cair aí. O analista tem que se deixar cair para que só depois saberemos. Para que esse ato tenha efeito. Isso. Mas ele tem que se deixar cair. Não há nada a fazer. E é muito bacana uma diferença que o Lacan faz, que eu acho que às vezes passa despercebido. Ele não desconsidera a questão do conhecimento. Conhecimento é a historieta que o sujeito conta, que lhe foi contado e que ele reproduz. Reproduz, inclusive, sintomaticamente. Conhecimento é isso. O saber,
é de outra ordem. O saber, ele se tece com essas pequenas emergências de real. Porque o que ele tem na mira, ele, na verdade, ele encobre a verdade. Ele, na verdade, encobre a verdade, é engraçado. Mas o saber encobre a verdade. Onde aparece o saber, a verdade está encoberta. Né? Porém, é o único caminho para que algo da verdade compareça. É através dessa elaboração de saber que é a experiência da análise, né? Toda a situação da transferência, a elaboração que o sujeito faz, a queda, né, dos seus ideais, and so on. A verdade vai ser tecida com esses fiapos de saber. Isso. E numa passagem ao ato, o sujeito está impossibilitado, né? O saber, ele não não todo, é de uma certeza. O que ele arranca da angústia é a certeza, né? Você repetiu, na passagem ao ato, o sujeito está impossibilitado. Agora eu não vou lembrar. Na passagem ao ato... não lembro. Fala você. Na passagem ao ato, o sujeito arranca uma certeza. Você tem razão. Mas ele não, acho que ele não está impossibilitado. Ele não está impossibilitado. Ele está no lugar do objeto. Exatamente. Por isso ele arranca uma certeza. Ele está no lugar do objeto, exatamente. Mas ele não está impossibilitado. Sim. Né? Ele arranca uma certeza, e por isso... Está ejetado, a palavra que exatamente. E por isso ele não se dirige ao lugar de nenhum outro. Ele simplesmente cai da cena, seja ela qual for. Ele não é mais... Ele não está mais entre um significante e outro. Exato. Não há mais escutar. Sim. É ato. Agir, não é nem agir, porque agir é ação. Por isso que eu gostei tanto da imagem que ficou para mim do padre falando, né? Que o Lacan sacudia ele com uma mão, mas segurava ele com a outra. Né? Então, não deixava... Eu fiquei imaginando, gente, devia cair tudo, menos ele. Né? Sim. Então, qual é a responsabilidade, né, de nós analistas na condução do tratamento? É possível escutar alguma coisa? Esses dias eu escutei assim, eu estou com uma vontade, estou falando assim, de sair pelada e quebrando tudo, e sabe? Aí isso que esquisito, né? Ótimo, estava ali falando daquilo, que bom, vamos falar sobre isso então. Mas... Enquanto fala, não faz, né? Exatamente. Que bom que você está trazendo isso para cá, né? Vamos falar disso. O problema é quando não fala. Pois esse é o problema, quando não... Aí é que está, Tereza, porque eu acho que às vezes fala, mas não escuta nada do que diz. Aí eu acho que é um perigo também, né? Não, mas às vezes, por exemplo, na adolescência, não fala, Natália. Às vezes, de fato, não fala. Sim, pode ser. É uma coisa que corre por fora. Fala em outros lugares, não fala onde tem que falar. Fala ali, né? Natália. O que acontece, o sujeito passa o ato mesmo. Pois é. E parece que muitas vezes é assim, do nada, né? Passa o ato saindo da análise, passa o ato saindo de outros lugares, passa o ato quando o sujeito não diz o que precisa dizer. Felipe, fala aí mesmo. Você está na fila, Felipe. Entra logo, porque... Felipe, mas quem? Vou falar Felipe, Ana Luísa e Rosário. Fala, Felipe. Essa mulherada fala muito. Hoje, você falou uma palavra que me pegou bastante aí, que eu achei bem interessante, porque quando você estava falando de passagem ao ato, eu estava, de fato, pensando muito no suicídio. E aí você acaba que fala, e o suicídio realmente pensando em como o suicídio, de fato, é muito silencioso. E muitas vezes a gente realmente só consegue recolher os restos disso mesmo, né? Às vezes acolhendo os familiares de quem acabou passando por esse ato. Mas aí você trouxe uma palavra chamada precipitação, né? Assim, você falou precipitação. Eu achei tão interessante porque a precipitação na química é uma reação
em que vai se formando um sólido e que a gente só se dá conta do precipitado depois. Sim, e eu achei isso muito legal, e é algo que também traz uma outra dimensão de tempo de queda. Normalmente, a precipitação por essa via, você consegue ver isso se formando e lentamente caindo. Então, assim, você associou isso à neurose, né? Então, assim, achei isso muito interessante. Assim, eu acho que vem articulando um pouco isso com o que Tereza Nazari, a Maria Tereza Meloni, vem conversando também. Assim, quando você fala desse texto do Dizer 10, da Tereza Meloni, eu associei muito acting out ao ato analítico, de algo também ali que no sentido de que está fora de sentido, assim, de que o que falta, o que faz surgir é a falta do sentido mesmo. Assim, mas no acting, peraí, no acting há uma surdez, me parece, Felipe. Eu tenho uma certa responsabilidade. Claro. Isso aí... Natália, termina aí, senão você não vai terminar. Deixa eu perguntar. Quero perguntar a Tereza Meloni. Só um minuto, só um instante, gente. Tem a ver com passagem ao ato. Fala aí, Alexandre. Tem duas pessoas na fila, tá? Fala. Ana Luísa e Rosário. Ao clamor ao discurso, ao outro. Vai, Rosário. Tem duas Então, Ana Luísa primeiro, Natália. Eu até... Você estava falando com as Terezas, e aí vocês tocaram no ponto, né? Porque você trouxe uma pergunta, enquanto você falava, que é se é possível escutar a passagem ao ato, né? Se o analista pode escutar. E aí o que eu ia colocar é que se o analista está escutando, né, isso provavelmente se trata de um acting, já que tem um endereçamento. Né? E muitas vezes, quando a gente conduz as análises, a gente escuta, né? Opa, tem algo se anunciando aí, né? Esse sujeito pode ir a fazer um acting, né? Mas a passagem ao ato, ela tem essa coisa de... Ela não se anuncia, né? Porque acho que o caso da jovem homossexual traz isso de uma maneira interessante, porque é algo que rompe a cena e corta, assim, né? Então, é algo que não tem anúncio, de fato. O acting ele tem um endereçamento. Então, o analista ele pode estar ali escutando que algo, né, pode acontecer Freud no sentido de um acting. Com a jovem homossexual. Né? Oi? O Freud aprende com esse acting, com a passagem ao ato da jovem homossexual. Ele aprende. Uhum. Sim. Ele depois fala sobre isso. Né? Então, ela pergunta para a Tereza Meloni, cadê ela? O que acontece? Assim, a passagem ao ato é uma coisa assim, que nem o analista espera, nem o analisante espera. E aí, o que o analista faz? Fica de cara? Nada. Diz aí, Tereza. O analista, na passagem ao ato ou no ato analítico, o analista cai desse lugar. Não há mais analista. Então, quando você me pergunta o que o analista faz, eu não posso nem responder o analista não faz nada, porque não há analista mais. Uma outra coisa que eu acho que é importante, que é bem clínico, que a gente tem que prestar atenção quando um analisando começa a faltar. Quando um analisando começa a faltar, ele não está conseguindo falar alguma coisa. Ou não está conseguindo falar, porque o analista não está aberto, né, a escutar, ou esse analisando, né, tem todas as verdrango, verneinung, verwerfung, ele não está disposto a abrir mão de alguma coisa. E, por isso, ele falta. Né? Agora, como Tereza, a gente não pode esquecer. Ele introduz um vácuo na análise dele. Sim. E esses são momentos extremamente perigosos para a transferência. Porque muitas vezes ele não fala, não vai à análise, não fala na análise, fala em outros lugares, escuta outras coisas, né? Que as pessoas falam que elas podem falar, vai fazer o quê? Né? Escuta conselhos, escuta intromissões. E esse sujeito que já está
fragilizado, porque não está podendo lidar com alguma questão que a análise vem, transferencialmente, vem acossando esse sujeito, o que é que ele faz? Ou ele acaba, porque o analista insiste e consegue que esse sujeito encontre acolhimento ali, não do analista, mas acolhimento nesse espaço, para que ele possa falar, ou ele, de fato, interrompe a análise. Pois é, Isso tem que acontece deixar inúmeras o vezes. sujeito falar. E assim, a gente não pode esquecer que o que está em jogo, eu acho, e não é à toa que é o seminário da angústia, é a medida da angústia. Exato, né? exato. Nem de Exato. mais, nem de menos. Nem, aí que a vaca. E aí isso é torce muito o rabo. difícil, Nem né? de Porque mais, nem de não- menos. É isso, gente. Muito Tá? bom, Natália. Muito Obrigada, bacana. gente. Muito Eu tenho bom. gostado bastante aqui do grupo que a gente vai conversando, aí isso vai me deixando um pouco mais livre do que ficar muito presa aqui ao texto quando vocês intervêm. É bacana. Você tem trabalhado muito. Tem, Sim, vamos lá. Muito bom. Muito legal, Natália. Ai, obrigada, Nayara. Beijo, gente. A gente Beijo, pode fechar, Natália. Michel? Pode Pode fechar a ficar, câmera? não precisa sair, tá? pode O ficar? mesmo link pro dia todo, Tá, então. a Bíblia é 6h15, né? Daqui a 10 Isso. minutinhos. Daqui a 10 minutos a gente Tá. pode ficar Isso. com a tela aberta aqui, não é isso? Tá. Pode. Eu vou beber uma Só vou água, fechar gente, aqui, que agora eu fiquei até com uma